A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Aqueles que ainda não fazem parte da família Paz em Cristo, se inscrevam no canal, curtam os vídeos e compartilhem a mensagem do Senhor. Amém? Hoje vamos falar sobre a teologia de Elifaz. A teologia de Elifaz era só os pecadores sofrem. A teologia quer dizer o pensamento de Elifaz, o que ele pensava a respeito de Jó. Hoje nós vamos estudar o pensamento teológico de um dos amigos de Jó. Esse amigo foi Elifaz. Vemos que Jó ele recebeu a visita de 3 amigos. E o primeiro foi Elifaz. Elifaz ele defende a justiça retributiva, a lei da colheita e da semeadura. Ou seja, aquilo que se planta, se colhe. Ele diz que só os pecadores sofrem. Os justos não passam por reveses. Isso segundo a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem e os justos eles não passam por reveses. Elifaz associa o pecado à quebra da tradição religiosa. Era isso que ele fazia com Jó. Ele associava aquele tormento que Jó estava passando a uma quebra da tradição religiosa. Elifaz diz existir um abismo entre o Criador e a criatura. Elifaz defendia a lei moral da causa e do efeito, ou seja, a recompensa para os bons, mas também a punição para os maus. Então, vamos dar início à nossa aula bíblica, né? E vamos ver como foi ali o pensamento desse amigo de Jó. Não esqueçam de deixar o seu like, viu? Texto áureo nos diz assim: lembra-te agora qual o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. A verdade prática nos diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Quer dizer que, embora Deus estando acima de tudo e de todos, ele transcende, ele vai além de tudo, mas ele tem prazer em se relacionar com a criatura que ele criou. Glórias a Deus. Vamos ao primeiro tópico. O primeiro tópico nos diz assim: os pecados no contexto da justiça retributiva, a lei da semeadura e da colheita. A Bíblia nos diz que Elifaz dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e o efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, segundo ele, Jó tinha ido de encontro a esta lei e tinha pecado, por isso ele estava passando por aquela situação. Aí o subtópico 2 nos diz assim: o homem colhe o que plantou. Glória a Jesus. Aí foi quando ele falou para Jó: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Com isso ele quis dizer: você está apenas pagando por um pecado que você cometeu. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Jó era inocente. Então, essa teoria de Elifaz não se aplicava no caso de Jó. Porque também a Bíblia nos diz. A Bíblia, ela mostra esse princípio quando nos diz assim: Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Isso está em Salmo 1, versículo 6. E também diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra o que fazem males. Portanto, Elifaz defende o pecado sempre. Por isso que ele defende o pecado baseado nessa tradição religiosa. E também segundo a Bíblia. Mas nem tudo, como no caso de Jó mesmo, se encaixava aí nessa tradição. É justo o quê? Há a lei da colheita e da semeadura. Ou seja, causa e efeito. Mas que isso não se aplicava no caso de Jó. Aí o subtópico 3 diz assim: a queixa de Jó.
Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Como eu já falei, a pessoa paga pelo que fez, né? Os pecadores, eles são punidos. Tratava-se da parte da verdade, mas não toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó, como eu já havia falado anteriormente. Isso consiste, é verdade, mas só que não se aplicava no caso de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Então, Jó, ele não aceitava aquela tese de Elifaz. Aí por isso ele se sentia alienado de Deus. Ele dizia assim: se esse amigo está falando a verdade, então Deus não está olhando para mim. Por quê? Ele tinha a consciência de que ele era um homem justo. Então isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele era justo e não estava em pecado, portanto ele não merecia sofrer. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, aprendemos que, no momento da dor, a melhor coisa de se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Porque sempre vem um amigo para acusar. Foi o que ele faz com Jó. Mas ele não estava sabendo que a situação não se aplicava naquela teologia dele, porque Jó era um homem reto. Aí vamos ao subtópico 2, que diz assim: os pecadores no contexto da tradição religiosa. Glória a Jesus. A ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Então, ele estava achando que aquela defesa que Jó estava fazendo para ele mesmo, aquela defesa ia de encontro à tradição religiosa, porque a tradição religiosa dizia que os pecadores pagam pelos seus pecados. Glória a Jesus. Assim, se Jó tivesse certo, isso segundo ele faz, assim, se Jó tivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Então ele pensou, se Jó está certo, então a tradição é que está errada, porque ele achava que Jó estava pagando pelo seu pecado, que não era o caso. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras de vento. Olha o que ele fez para Jó. Ele falou: Jó, essas suas palavras não revelam sabedoria, são palavras de vento, quer dizer, e são palavras aleatórias, que não são verdadeiras. Ele sempre afirmava que Jó estava em pecado. Agora vamos ao subtópico 2, que diz assim: uma ameaça à tradição religiosa. Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Isso quer dizer que Jó se defendia, porque Jó era ciente de que ele estava puro, sem pecado. Mas ele acha uma forma de validar aquela maneira de ele estar assim, acusando Jó, segundo a tradição religiosa. Quer dizer, ele achava, eu estou certo, porque eu estou seguindo a tradição religiosa. Jó é que está errado. Aí por isso que ele achava que as palavras de Jó eram palavras aleatórias. Aí o subtópico 3 nos diz assim: um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe, ironicamente, ao argumento de Elifaz. Quer dizer, Jó, ele sabia que ele estava certo, que ele era um homem correto, então ele se contrapõe em todo momento contra Elifaz. Em momento algum, ele achou que ele estivesse cometido algum pecado, por isso estivesse pagando por ele. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme fazemos em salmos, orações e súplica, recitadas assim. Isso evita um literalismo religioso rígido que empobrece o sentido do texto, quando esse é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Então, Jó, ele se expressa em uma linguagem poética, como nos salmos. Jó, ele sabia que ele era um reto, sabia que ele não tinha nenhuma pendência de pecado,
ele não tinha nenhuma maneira de pensar assim, acho que eu pequei no passado, não me lembro. Não, ele sabia que ele era reto diante de Deus. Por isso, em todo momento, ele contradizia a teologia de Elifaz contra ele. O subtópico, o tópico 3 nos diz assim, o último tópico. Os pecadores diante de um Deus infinito. Glória a Jesus. Deus não se importa com quimeras humanas. Isso era o que Elifaz pensava, que Deus não se importava com as pequenas coisas que acontecem com o ser humano. Deus não se importava, mas Deus se importa com tudo. Deus está a todo momento ciente de tudo que acontece conosco. E Ele está no meio da situação. Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz a respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressaltam a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. O que ele estava querendo dizer? Deus está acima de tudo, Deus está acima da criação. Deus não vai se importar com essas quimeras humanas, com essas pequeníssimas coisas. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus havia abandonado. Ele sempre tocava nessa tese. Jó pecou, ele está passando por isso porque ele está em pecado e por isso Deus o abandonou. Louvado seja Deus. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Segundo Elifaz, Deus é onipotente, transcendente e não se importa com o que acontece na terra. Que não é verdade isso aí. O subtópico 2 diz assim, Deus caminha com o justo. Isso sim é verdade. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Glória a Jesus. Jó está consciente de que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Disso Jó está sempre consciente. Deus, além da sua infinitude divina, da sua misericórdia, que Ele é grande e é soberano, mas Ele se importa conosco. Ele se importa com as criaturas. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Apesar de todo ataque de Elifaz, mas Jó está cada vez ciente de que ele é justo e que Deus está com ele, e que ele está também firme diante de Deus. É exatamente isso. Não devemos temer, mas ficar diante de Deus, pois andar com Ele e ser reto. Em todas as situações, não devemos temer, mas sim ficar diante de Deus, ser fiel a Deus e que Deus está no controle de toda a situação. Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. É isso, irmãos. Nos mínimos detalhes da nossa vida, Deus está conosco. Às vezes a gente pensa, será que Deus está comigo? Será que se Deus está olhando para mim? Mas não importa a situação, Deus está conosco. Deus sempre, Ele está olhando para nós. Por isso que devemos estar sempre em comunhão com Deus. Aleluia, glória a Jesus. Agora vamos à conclusão. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Essa era a teologia de Elifaz. Para ele, só os maus sofriam. Então, por isso que ele achava que Jó estava em pecado, porque Jó estava passando por aquela situação. Ele estava convencido de que, ao negar a reconhecer de que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que ele havia pecado. Para Jó, Deus estava abandonado. Deus não estava olhando para ele. Ou melhor, para Elifaz. Segundo a teologia de Elifaz, Jó estava abandonado porque ele tinha pecado e Deus não estava olhando para ele. Mas só que Jó estava ciente que ele não havia pecado
E por isso que ele estava sempre seguro. Ele sempre estava se contrapondo à teologia de Elifaz. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Olha que coisa linda. Jó, ele se contrapôs. Em nenhum momento ele concordou. Ele defendeu sua integridade porque ele sabia que ele era um homem reto e que ele não havia pecado diante de Deus. Glória a Jesus. Então, irmão, o que aprendemos com isso? Nesta lição de hoje aprendemos que não devemos julgar precipitadamente as pessoas. Sim, a Bíblia diz que há sim, aquela lei retributiva, né? Porque assim, a lei da semeadura e da colheita. As pessoas plantam o que colhem. Ou vice-versa, colhem o que plantam. Mas nem em todas as situações isso se aplica ao ser humano. Como no caso de Jó. Jó estava naquela situação, mas não era porque ele tinha pecado. Ele estava ciente que ele não tinha pecado. Assim também é na nossa realidade. Às vezes, os justos sofrem. Os justos sofrem porque a Bíblia diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, não é só os pecadores que sofrem. Os justos, eles também sofrem. Aí depende da situação. Mas temos que estar em comunhão com Deus, porque mesmo no sofrimento, sabemos que Deus está em nosso lado. Amém? Na próxima lição, nós veremos a teologia de Bildade, o outro amigo de Jó. Sabemos que foram 3 amigos e cada um tinha uma teologia diferente. Hoje estudamos a teologia de Elifaz, quando ele diz que só os justos sofrem. E na próxima vamos ver a teologia de Bildade. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amém?